Olá, prezados, prezadas. Eu sou o professor Dr. Tiago Pérez e essa é a nossa live sobre psicologia em saúde. Na aula anterior, nós denotamos uma série de nuances da psicologia, eh, tomando como base uma ciência que nasce de um projeto específico, que é a busca da compreensão do comportamento humano, das nuances do comportamento, e nós hoje damos continuidade nessa sequência. Prezados, vou compartilhar a tela com os senhores. Qualquer dúvida, qualquer questão, os senhores podem me interpelar em qualquer momento. E para os que estiverem vendo depois essa live, eu ressalto a importância de participar da live nos dias específicos, né, não só ver depois, porque este é o momento de tirar dúvidas, né? Esse é o momento aonde no curso você pode entrar em contato, nesse caso com o professor, pode aqui trazer os seus apontamentos, pode, por assim dizer, lidar com as suas inquietudes, enfim, esse é um momento muito, muito especial do curso. Então, não deixe de usufruir, é um grande benefício, por assim dizer, e todos ganham, né, com isso. Prezados, vou compartilhar a tela aqui com os senhores. Em qualquer momento, os senhores podem me interpelar, não precisa nem levantar a mãozinha aqui, é só abrir o microfone ou escrever aqui no chat que eu respondo, eu escuto, enfim, vamos juntos, né, nessa jornada. É importante dizer que, né, a disciplina Psicologia em Saúde denota a importância que a psicologia tem para o campo da saúde, mas a psicologia, em essência, é uma ciência social. Ou seja, hoje, evidentemente que, né, os psicólogos são profissionais de saúde, mas, né, a psicologia é uma ciência social que vai estar no mesmo bojo, por exemplo, da ciência política, das relações internacionais, da história, da sociologia, da antropologia, da economia, né, que muitos confundem, inclusive, com ciências exatas, né, é também uma ciência social. E você pode me perguntar, professor, por que é uma ciência social, se nós falamos aqui de comportamento, nós falamos de aspectos correlacionados à saúde, é social pelo fato de que nós, seres humanos, somos seres sociais. E nessa condição, não há como se falar em uma psicologia que não uma psicologia social. Ou seja, se a psicologia é o estudo do mentalismo, do comportamento humano, e todas as nuances que estão aqui involucradas, essas nuances se referem a um tipo de comportamento em específico, né, que é o comportamento social, né? Ou seja, todo comportamento humano é um comportamento social. Todo comportamento humano ele comunica, né? Todo comportamento humano ele tem significado, né? E esse significado ele é socialmente construído, ok? Bom, se tiverem alguma dúvida, esse é um momento interessante de estar destacando. Alguém tem alguma dúvida, alguma inquietude? E não precisa ser dessa aula apenas, pode ser também da anterior. Às vezes você viu a live, teve alguma coisa que você não conseguiu elucidar, por favor, prezados, ou abram o microfone e aqui se comuniquem conosco, ou, né, escrevam aqui no nosso chat a dúvida que eu respondo, ok? Então, a primeira coisa a se destacar é que a psicologia é uma ciência, comportamento. O que é o comportamento? As ações, né? Ou seja, quando um indivíduo, por exemplo, ele dança, ele dirige um carro, ele esbraveja de raiva, ele pede alguém em casamento, ele compra alguma coisa, isso é um comportamento,
né? E um comportamento social, quando nós falamos em comportamento social, são comportamentos que se dão entre indivíduos. Ou seja, quando, por exemplo, você está dirigindo, você está interagindo com outras pessoas. Aliás, interagindo harmonicamente ao ponto de que você pode fluir, por exemplo, 50 mil veículos numa cidade, 100 mil veículos, 1 milhão de veículos numa cidade muito grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, e com poucos acidentes, né? Ou assim espero, né? Perceba, né? Só é possível esse tipo de fluidez a partir da interação entre os indivíduos. Então, a psicologia ela estuda, de um lado, o comportamento, ou seja, como as pessoas agem, por que elas agem, em que circunstâncias elas agem, quais são as consequências das ações, quais são as naturezas desses comportamentos e também quais são as variáveis independentes que são as causas desses comportamentos. Ok, meus prezados? E do outro lado, o psiquismo humano. Quando nós falamos de psiquismo, nós falamos de algo que até certo ponto é subjetivo, ou seja, é aquela voz, é aquela nuance que reside em apenas um lugar, que é a sua própria cabeça. William James, por exemplo, nós vamos falar um pouco dele hoje, psicólogo do século XIX, ele dizia que, né, nós somos uma tríade, né, de fatores. Né? Essa tríade vai corresponder um eu psíquico, que é um eu, basicamente, é aquela voz que reside apenas na sua própria cabeça. O segundo ponto é o seu eu social, ou seja, quem você é no dia a dia, e em verdade, né, nós aqui representamos vários comportamentos sociais diferentes, né? Eu, por exemplo, eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido, eu sou professor, eu sou amigo, e em cada um desses Tiagos é um Tiago diferente, né? Ou seja, o comportamento que eu tenho com a minha mãe não é o mesmo que eu tenho com a minha esposa, que não é o mesmo que eu tenho com a minha filha, que não é o mesmo que eu tenho com os senhores, meus alunos. Entendem isso? E eu creio que com os senhores também não é diferente. Né? E um terceiro eu que emerge dessa relação é o seu eu material, ou seja, o seu corpo, o seu semblante, as suas roupas, o seu carro, a sua residência, os seus bens, né? Ou seja, como você se plasma materialmente, né, no mundo. E nesse sentido a gente pode dizer o seguinte, que a psicologia ela se originou da filosofia e vai ganhar corpo enquanto ciência no século XIX. Aliás, quando, né, muitas ciências sociais vão surgir, não só a psicologia social, a psicologia. Aliás, a gente pode dizer, existe um termo em alemão para isso, que é Zeitgeist. Zeitgeist é um termo para espírito do tempo, ou seja, aqui no século XIX, nós encontramos literalmente as condições objetivas para o surgimento de uma série de ciências sociais. A ciência política, até a história, né, vai se consolidar. Isso, né, nós falamos enquanto departamentos. Né? Pouco tempo depois, em 1917, se não me engano, as relações internacionais, né, vão surgir como ciência, a demografia, dentre tantas outras. Né? A psicologia, nesse sentido, ela surge nesse zeitgeist. Contudo, evidentemente que esses dois temas em psicologia, comportamento e psiquismo, já eram levados em conta na filosofia. Né? Aliás, na filosofia, existem várias concepções de ser humano. Né? Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau vai entender que os seres humanos eles são bons por natureza. Ou seja, se o indivíduo, segundo Jean-Jacques Rousseau, no estado de natureza, não convive com ninguém, enfim, não depende de ninguém, a sua sorte vai ser garantida apenas pelo seu próprio esforço. Ou seja, se ele precisa, por exemplo, comer, se alimentar, dormir, ou seja, atender às suas necessidades, ele o fará, utilizando, de um lado,
o seu potencial físico, de outro lado, o seu potencial psíquico, e o terceiro ponto dentro dessa equação vai ser aquilo que a natureza oferece. Em outro diapasão, Thomas Hobbes, um outro filósofo muito importante, ele vai numa direção completamente contrária e vai dizer que os seres humanos, na verdade, eles são ruins por natureza. E nesse sentido, ele vai dizer que essa inclinação ruim, ela necessita de uma mediação entre os seres humanos, porque se assim não for, cada um julga em favor de sua própria causa, e isso tende a levar ao que nós chamamos de uma guerra de todos contra todos. E como, por exemplo, uma guerra civil, tal qual se viu em Ruanda na década de 90. Então, nesse sentido, as leis, né, o aparato jurídico, seria necessário para, de alguma forma, domesticar essas inclinações humanas. John Locke, num outro diapasão, um materialista, um empirista, perdão, esse é o termo correto, ele vai dizer que os seres humanos, eles não são bons, eles não são ruins por natureza, na verdade, eles são como folhas em branco, ou seja, aquilo que o indivíduo faz, né, aquilo que o indivíduo né, resulta, decorre das experiências que ele viveu, dos cenários aonde ele atuou. Ou seja, se alguém, por exemplo, vem a se tornar um assassino de aluguel, ou ao contrário, um monge, isso deriva das experiências, né? Dito de outra forma, segundo John Locke, não há nenhuma classe de conhecimento inato, né? Todos os conhecimentos advêm da experiência, que é, por sua vez, uma visão que se contrasta com outro filósofo, que é René Descartes. Aliás, Descartes, o pai do método científico, né? Possivelmente, se não fosse Descartes, nós nem estaríamos tendo essa live nesse momento. Descartes vai entender que o que se entende como consciência humana, como um indivíduo, não reside no próprio indivíduo, no corpo, mas, em verdade, há uma cisão. Mente é uma coisa e corpo é outra, e não obstante, um passa a afetar o outro, né? Vamos supor que o indivíduo ele nunca tenha visto uma churrasqueira e ele vai encostar a mão e ele queima a mão. Essa queimadura na mão vai mandar mensagens para a mente, dizendo: olha, isso machuca, não faça isso de novo. Consequentemente, depois, enfim, ele não vai fazer isso, né? Aliás, René Descartes vai entender que existem sim algumas ideias inatas, né? Ele destaca o conceito de perfeição, o conceito de Deus e também o conceito de certo e errado, né? Agora, todos esses autores tomados em conjunto, nenhum deles por si só, perdão, gente, criou, né, a psicologia, né? Na verdade, eles deram as bases científicas, né, para isso ocorrer, né? Mas a criação da psicologia só vai se dar muito tempo depois, no século XIX, com Wilhelm Wundt, né, que foi um alemão, né, criador da psicologia. Aliás, uma questão muito interessante, né? Por que a Alemanha, a psicologia foi fundada na Alemanha e não na Inglaterra e não na França, que eram outros, ou mesmo nos Estados Unidos, né, que eram centros já consolidados, né, do conhecimento, né? De novo, isso, né, vai se relacionar com o zeitgeist, né, de cada tempo, né? Nessa época, na Alemanha, havia um grande ritmo de criação de departamentos econômicos, de departamentos acadêmicos, ou seja, cada vez mais departamentos eram criados, cada vez mais universidades eram criadas, e se defendia fortemente a liberdade de cátedra, ou seja, quem decide quem pesquisar, como pesquisar, ou mesmo o que ensinar,
são os próprios professores, né, são os próprios aliás, havia um grande estímulo para cada um pesquisar aquilo que melhor lhe convisse, né, aquilo que ele mais se interessasse. E justamente essa liberdade acadêmica criou o cenário ideal para o surgimento da psicologia na Alemanha, né, que sempre foi um país, né, de ponta, né, até o presente. Bom, então nesse sentido a gente pode dizer que no século XIX a psicologia vai atingir o seu estatuto de cientificidade, ou seja, sai, né, de uma mera esfera especulativa, né, como por exemplo da filosofia, e se desagarra, né, na verdade, a a psicologia, ela vai ter bases, né, tanto na filosofia, como também na fisiologia, né, médicos como, por exemplo, eh Paul Broca, né, vão entender que no cérebro existem conexões, e essas conexões são responsáveis por parte das nossas ações, né? No caso do Paul Broca, por exemplo, ele descobriu uma área aqui na parte, no córtex lateral esquerdo, que é a área de Broca, que vai se correlacionar com a linguagem, né? Aliás, o Paul Broca ele tinha um paciente que teve uma lesão nessa área e ele só conseguia dizer um único termo, que era o termo tan, tan. Ele só conseguia, aliás, até hoje, é, é, enfim, na seara existe enfim, não é recomendado isso, né? Mas no jargão popular, né, quando alguém tem algum problema, alguma questão, costuma-se dizer, ah, fulano está tantã, né? E deriva exatamente desse paciente do Paul Broca. 10 anos depois, um outro médico chamado Karl Arnick vai ter um paciente também, e depois que esse paciente morre, né, se utiliza o método clínico e vai se aferir que esse paciente também tinha uma lesão que era no córtex primário auditivo. E essa lesão, por sua vez, levava ele a ser prolífero, né, na quantidade de palavras, mas ele não conseguia dar sentido ao discurso. Então, vamos supor, perguntava qual o seu nome e o que você quer estudar. Batata, macarrão, feijão, carro, azulejo, ou seja, ele ia falando várias coisas e não conseguia dar sentido. Hoje a gente sabe que essas duas áreas, né, a área de Arne, e a área de Broca, elas em conjunto produzem a linguagem, ou seja, a área de Broca vai ser responsável, sobretudo, pela recursividade, ou seja, pela capacidade, pela quantidade de palavras, de termos que o indivíduo consegue falar, consegue se expressar, e a área de Arnick mais responsável pelo sentido dado ao discurso. Aliás, depois disso, houve um paciente muito curioso chamado Phineas Cage, né? Phineas Cage era um minerador e teve um grave acidente durante uma explosão e uma barra de ferro entrou pelo seu queixo e saiu pelo topo da sua cabeça, extraindo o que nós sabemos hoje que é a amígdala, né? A amígdala é, como que nós podemos dizer, um centro de processamento neural relacionado às nossas emoções, né? O nosso freio mental é a amígdala, né? E a pergunta é, o que aconteceu com o Phineas Cage depois disso? Ele literalmente foi outra pessoa, né? Não só pela gravidade do acidente, mas, né, ao se extrair a amígdala, né, involuntariamente de Phineas Cage, ele se tornou um homem totalmente sem controle, né? Ou seja, ninguém mais conseguia controlar as ações dele, né? Nem ele mesmo conseguia lidar com isso. E infelizmente, né, Phineas Cage acabou tendo uma vida muito triste e se tornou, como que nós podemos dizer uma palavra aqui sem ser ofensivo, uma atração de circo. Ele passou a trabalhar no circo, onde ele mostrava a barra
que atravessou o seu queixo, posteriormente o seu crânio, e a cicatriz, né, que ali residiu, né? Mas agora, qual que é a grande lição, né, que nós tiramos desses três casos, né? O cérebro importa, mas ele não é tudo, né? Ou seja, as interações sociais também importam. Ramala e Kamala, por exemplo, são dois clássicos da literatura, duas meninas que foram achadas, foram perdidas na selva, ainda bebês, e foram achadas muitos anos depois, e elas foram literalmente criadas por lobo, e adquiriram comportamentos e nuances muito parecidas com lobos, né? O que denota que a influência vai afetar o indivíduo, né? Ou seja, o projeto de psicologia que vai se consolidar, né, como nós conhecemos hoje, vai compreender o indivíduo como um ser biopsicossocial, ou seja, o indivíduo ele é biológico, assim como todos os animais, né? Ele tem coração, ele é feito de células, ou seja, ele é um agente vivo. Ele é um ser social, ou seja, tem animais, por exemplo, que não são sociais, que vivem de maneira solitária, né? O homem não é desses animais, ele é dos animais que convivem uns com os outros. Biopsico, e ele é também um ser psíquico, né? Que tem uma mente psíquica, né? Você, nesse momento, pode estar, por exemplo, como que eu posso dizer? Vai compreender, você tem uma voz, né, que só você compreende, né, no seu mundo psíquico, né? E esse universo, por assim dizer, ele só é acessável por você mesmo, né? Ou seja, por isso que nós falamos aqui de um ser biológico, um ser psicológico e de um ser social, né? É nesse espírito que a psicologia vai se consolidar no século XIX, né? A partir de uma série de conhecimentos, né? De uma série de ciências, né? Que tomadas em conjunto vão chegar a um arcabouço comum, né? Volto a dizer, nós falamos aqui de um Zeitgeist, ou seja, um espírito do tempo, né? Uma consonância que propiciou as condições objetivas para o surgimento da psicologia, né? Tal qual nós conhecemos hoje. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que, a partir do século XIX, a psicologia ela passa a se debruçar em relação tanto ao comportamento, ou seja, as ações dos indivíduos, as ações aqui, como que nós podemos dizer, as ações manifestas, ou seja, aquilo que você consegue ver, né, em sentido estricto, né, de fato, e também fenômenos mentais, ou seja, o que está apenas na mente do sujeito, com objetividade, com método e também técnicas específicas, né, observando, por óbvio, o método científico, né? Nós falamos de René Descartes, René Descartes vai falar em uma espécie de um funil da verdade, entre aspas, né? Ou seja, o método científico ele passa primeiramente por uma idealização de uma pergunta, algo que você quer saber. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma pergunta de psicologia do século XIX, que foi respondida pelo psicólogo social Triplett. A pergunta é: os seres humanos, eles têm o mesmo desempenho para uma mesma atividade individual em grupo? Ou seja, dito de outra forma, vamos supor que fazer embaixadinha, andar de bicicleta, andar de skate, é a mesma coisa quando você está sozinho e quando você está em grupo? E para responder essa pergunta, então, essa é a pergunta. Aí ele criou uma hipótese, a hipótese era que ele não sabia qual a direção, mas possivelmente o grupo iria influenciar o desempenho. E ele criou um método, né, para testar isso, né? E como que ele testou? Ele colocou jovens para andar individualmente de bicicleta num circuito. Então colocava esses jovens no circuito, um de cada vez, e falava: garoto, corre o máximo que você conseguir. E ele cronometrava ali um determinado
tempo e via qual distância, né? Ou seja, quantos metros ali, quilômetros, o jovem conseguia percorrer. E depois ele repetia esse mesmo procedimento em grupo, colocava esse jovem com outros na pista, né? E o que ele percebeu? A mera presença de outras pessoas realizando essa atividade melhorava o desempenho de cada um, né? Ou seja, aqui o que se detectou? Um efeito que ele vai denominar como facilitação social. Hoje a gente sabe que, a gente já foi além nessa teoria, que a presença do grupo vai ter um efeito duplo, ou seja, vai melhorar o desempenho nas atividades que o indivíduo acha fácil, mas vai piorar naquilo que o indivíduo acha difícil, né? Então vamos supor dar uma aula, por exemplo, eu acho muito mais fácil com uma sala cheia, com bastante pessoa. Agora, porque, enfim, é nisso que eu estou acostumado, né? Agora, fazer uma embaixadinha na frente de outras pessoas, para mim é muito difícil, né? Então, aqui é um exemplo da utilização do método científico para se aferir uma pergunta em psicologia. O grupo afeta o desempenho do indivíduo? Enfim, aí você traz uma hipótese. Sim, afeta. Você faz o teste e a hipótese está aprovada. Então a gente sabe hoje que a presença do grupo gera excitação, né? Aliás, nada excita tanto, né, uma pessoa quanto a presença de outras pessoas. E a excitação, por sua vez, ela vai reforçar as respostas dominantes, né? Ou seja, vai melhorar a sua atividade naquilo que você é bom, naquilo que você domina, mas vai piorar naquilo que você não domina, né? Ou seja, aqui, né, o método científico, ele deu uma resposta, ele deu uma validade a essa hipótese, e ele deu também condições para, como que eu posso dizer, se refletir para além disso, né? Quando o Triplett fez o experimento, ele só detectou a melhora, mas há também a piora, né? É o que vai se definir, por exemplo, num exame de autoescola. Por que pessoas, por exemplo, que sabem dirigir, ficam nervosas na frente de um examinador e acabam reprovando no exame, né? Aqui é o receio da avaliação, né? Ou seja, o comportamento aqui em questão é o ato de dirigir, e isso traz consigo uma demanda cognitiva, ou seja, o cérebro é um computador, na verdade, né? E com processamento limitado. Agora, o indivíduo vai dirigir pensando na avaliação, pensando que ele está sendo avaliado e tentando disfarçar o nervosismo. Isso gera uma grande carga cognitiva. É como o computador, prezados. É o computador que vocês estão assistindo a live nesse exato momento. Se você abre o Word, o Excel, o YouTube, o Spotify, o Netflix, abre vários programas, várias janelas ao mesmo tempo, chega um ponto que o potencial de processamento do computador como que eu vou falar? A gente extrapola e, consequentemente, o computador trava, né? A mesma coisa é com o nosso cérebro, né? Ele tem um poder, apesar de ser a maior máquina de processamento, eu diria, do universo, né? Mas talvez isso fosse especular demais. E, enfim, pelo menos do planeta Terra, né? Apesar de ser a maior máquina de processamento do planeta Terra, ela tem um potencial limitado. Ok, prezados? Volto a dizer, se tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, esse é o momento. Bom, se não tiverem dúvidas, eu vou dar continuidade. Bom, o primeiro ponto, então, que a gente pode destacar é que houve, como eu bem disse, um zeitgeist, ou seja, uma série, né, de autores, né, uma série de colaboradores, né, em várias áreas, né, sobretudo na filosofia, depois na fisiologia, e que levaram, em 1879, na Alemanha, né, aproveitando esse zeitgeist,
Wilhelm Andeth criar o primeiro laboratório de psicologia na cidade de Leipzig, na Alemanha. Aqui, o psicólogo cria a psicologia experimental. E o que era a psicologia experimental? Ela basicamente, como o nome bem diz, consistia-se na realização de experimentos. Né? Se realizou experimentos, por exemplo, para aferir as sensações, né? Se as sensações elas eram objetivas ou se sobre determinadas circunstâncias nós sentiríamos diferente uma mesma coisa. Então, por exemplo, esse copo de água que eu estou, se bem que eu estou segurando aqui eu estou utilizando um fundo, talvez o copo não apareça bem. Aqui, ó, esse copo de água que eu estou usando, ele está com uma água razoavelmente gelada, né? Eu pergunto, eu poderia sentir diferente a temperatura de uma mesma coisa em uma outra circunstância? E a resposta é sim, né? Vamos supor que eu tomo uma água ainda mais gelada, congelada, e depois eu vou tomar essa água que está apenas gelada. Essa água que está apenas gelada, ela vai parecer que está menos gelada ou até quente, né, em razão da água que eu tomei anteriormente. Enfim, eles realizaram, e o Remy Andeth realizou uma série de experimentos bastante esquisitos, né? Ele fazia, por exemplo, os alunos, ainda bem que a gente não tem que fazer isso, né, prezados? Ele fazia os alunos engolirem uma espécie de um balão de borracha com cano, né, como se fosse uma mangueira, né, que saía pela boca, e ele, por exemplo, colocava água quente, colocava água fria ali, para ver como o indivíduo reagia, o que o indivíduo sentia. Também no ano de 1879, um grande psicólogo chamado William James vai nos Estados Unidos, como que eu posso dizer, dar o primeiro pontapé da psicologia, e isso levou ele a ser considerado o pai da psicologia americana. E aqui ele vai fundar uma corrente chamada funcionalismo. Para William James, o ser humano ele era uma tríade, ou seja, nós falaríamos aqui em um ser psíquico, ou seja, que tem um eu que só ele percebe, um eu social, que diz respeito mais ao comportamento, à forma dele agir na sociedade, e um eu material, né? Ou seja, um eu aqui que vai se compor, por exemplo, pelas roupas que o indivíduo usa, pelo corpo do indivíduo, pela casa do indivíduo. E se vocês pensarem, faz todo sentido. Né? Quando nós falamos, por exemplo, de um eu social, e eu pergunto para você, meu aluno, você, minha aluna, que está vendo essa live nesse exato momento, você é a mesma pessoa o tempo todo? Eu duvido muito disso. Né? Como eu bem disse, né? Eu, por exemplo, eu sou pai, eu sou professor, eu sou marido, eu sou filho, eu sou amigo, eu sou primo dos meus primos, eu sou irmão. Em cada um desses papéis sociais que eu ocupo, eu esboço um tipo de comportamento completamente diferente. Para com os meus alunos, um comportamento mais impessoal, respeitoso e atencioso às demandas. Né? Para com os meus pais, um comportamento menos impessoal e ainda mais atencioso. Né? Com a minha filha, com a minha esposa, um comportamento amoroso, mas cada um à sua forma. Né? E perceba, eu não deixo de ser a mesma pessoa. Eu sou a mesma pessoa, né? Mas os meus eus, por assim dizer, eles são diversos. De novo, na Alemanha, agora já no início do século XX, em 1900, o alemão Sigmund Freud, ele publica primeiro, né, um livro chamado A Psicologia das Massas, e depois um outro livro chamado A Interpretação dos Sonhos, aonde ele vai descrever os fenômenos mentais. Né? Aqui ele vai descobrir o que nós entendemos hoje como inconsciente. Evidentemente que a definição que nós trazemos hoje de inconsciente em psicologia é diferente. Né? Na verdade,
O inconsciente diz respeito a toda uma gama de processos mentais que são imperceptíveis, ou seja, que nós não percebemos, né? Quando nós estamos dirigindo, por exemplo, e decidimos ir para um lado e para o outro, nós não precisamos ficar pensando conscientemente nisso. São milhares de cálculos que nós fazemos em nanosegundos sem se dar conta disso. Quando nós escolhemos comer uma coisa e não outra, ali também atua o nosso inconsciente, né? E nesse sentido, Freud vai definir, a princípio, uma estrutura de funcionamento da personalidade humana, definida em 3 partes, né, sendo elas o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Ou seja, o consciente é tudo aquilo que você, como bem diz o nome, tem consciência, percebe, né, está no seu campo de percepção. O inconsciente é tudo aquilo que não está no campo de percepção, e o pré-consciente é o meio de campo entre um e outro, né, para dizer assim. E depois, mais tarde, ele vai criar a teoria, a tríade, né, que é o ego, o id e o superego. O id é componente nato dos indivíduos, ou seja, as pessoas já nascem com ele. O id, ele vai, como que eu posso dizer, se configurar a partir de vontades, desejos, ao qual Freud vai se referir a eles como pulsões primitivas. Pulsão de vida, pulsão de morte. E nesse sentido, essas pulsões, elas se formam, né, como instintos, né, uma espécie de um desejo orgânico pelo prazer. E o id, ele vai fazer par, né, com outros 2 elementos da personalidade, que é o ego e o superego. O ego, ele vai surgir a partir da interação que o indivíduo tem com a sua própria realidade, aonde ele busca, em sentido estricto, adequar esses instintos, né, essas pulsões do id ao ambiente ao qual ele vive. O ego é o que nós entendemos também como um princípio de realidade, ou como uma espécie de um freio motor. Nesse sentido, o ego, ele faz o papel de equilibrar a psique, né? Se o id, por exemplo, nos coloca numa direção instintiva, o ego, ele nos pede cautela. Então, nesse sentido, o ego, ele busca regular os impulsos advindos do id, ao mesmo tempo em também que busca satisfazê-lo, né? Mas, né, como que eu posso dizer? De uma forma mais socialmente aceitável, mais realista, né, menos imediatista, né? Por exemplo, o impulso sexual, ele existe, né? Nós sentimos atração pelas pessoas, né? Mas a realização do ato sexual, ele passa por convenções, né? Você precisa conhecer uma outra pessoa, a pessoa precisa consentir, né, com a sua vontade, né? Enfim, você não pode impor nada. E é o ego, né, que traz esse, como eu posso dizer, esse chá de realidade, né, o indivíduo, e controla, né, o id. O ego, ele é a base da sanidade do indivíduo. E assim como o id, que é um fator inato, nós podemos dizer que o ego, ele passa a se desenvolver a partir já dos primeiros anos de vida, a partir do momento que o indivíduo, ele passa a ganhar consciência acerca de si mesmo. E o superego, nessa leitura, ele é uma parte do indivíduo que vai se desenvolver a partir do ego, e mais especificamente na representação dos ideais culturais, dos valores morais dos indivíduos, ou seja, vai envolver aqui as ideias, valores e percepções do sujeito, né? Dito de outra forma, o superego, ele é um escopo de aporte do ego, né? Alertando, por exemplo, se uma determinada situação é ou não moral,
é ou não aceita, está ou não em consonância com os valores do indivíduo. Freud vai dizer que o ego, o superego, ele se desenvolve a partir do 5º ano de vida. Ao meu ver, essa percepção que Freud teve foi muito interessante, né? Se nós considerarmos que entre o 4º e o 5º ano de vida, nós desenvolvemos, hoje, né, nós sabemos disso, nós desenvolvemos algo chamado a teoria da mente. A teoria da mente é a capacidade cognitiva que o indivíduo tem de fazer inferências acerca de processos mentais de terceiros. Ou, dito de outra forma, imaginar o que o outro está imaginando. Buscar calçar o calçado que o outro está calçando. Ficou estranho, mas é exatamente isso. E para isso o indivíduo ele precisa adquirir consciência de si mesmo. Né? A escola, as relações sociais dão as condições, né, formar, né, o superego. Então, nesse sentido, essa composição freudiana vai dar luz, né, a esses 3 fatores. Já ainda no começo do século XX, Pavlov, né, que inclusive ganhou o prêmio Nobel, ele vai iniciar os seus trabalhos sobre condicionamento, né? E o trabalho mais clássico que ele desenvolveu foi com cão, né? Então, como que era esse trabalho? Sempre antes de alimentar o cão, ele acionava uma campainha. Então, acionar a campainha, comida. Acionar a campainha, comida. Depois, ele colocou um medidor de saliva. E só de apertar a campainha, o cão já salivava. Então, essa é a base, né, que nós entendemos do comportamento, né, do comportamento ensinado. Pouco tempo depois, um ano depois, Alfred Binet vai elaborar a primeira escala para se medir a inteligência dos sujeitos. Destaca-se que essa escala ela nos permite hoje, nos permitiu depois criar os testes de coeficiência de inteligência. Né? Aliás, Alfred Binet, né, com como que eu posso dizer, com esses testes, ele acabou por ser o pai da psicometria, né, uma área específica da psicologia. Inclusive aqui, né, nasceu o conceito de idade mental. Hoje, se nós viramos e falamos, não, o indivíduo ele tem idade mental de uma pessoa de 8 anos, de 2 anos, né, em razão disso. A Gestalt, ela passa a ganhar corpo em 1910, né, e vai buscar principalmente entender a influência na percepção dos indivíduos. Né? Aqui, a Gestalt vai se preocupar com as sensações, com o movimento, né, com as percepções, e nesse sentido, ela foi um grande avanço para a psicologia, né? E é uma área também da terapia. Watson, ele vai no mesmo sentido de Pavlov e também vai trabalhar com, nesse caso, com ratos, e mais especificamente com estímulos. Né? Aliás, ele vai escrever o Manifesto Beavorista e vai ser considerado um dos pais do beavorista, né? Do beavorismo. Né? Mais tarde, Skinner também toma esse posto. Né? Jean Piaget, em 1923, ele cria um livro, ele publica um livro chamado A Linguagem e o Pensamento na Criança, e vai aqui basicamente dar as bases da teoria cognitiva. Pro Jean Piaget, há 4 estágios no desenvolvimento humano, sendo eles os estágios da inteligência sensório-motora, da inteligência pré-operatória, o operatório concreto e o operatório formal e ou o abstrato. Skinner, ele vai trazer o conceito de condicionamento operante, né, com experiências diretamente com ratos. Né? Aliás, como curiosidade,
ele vai treinar pombos durante a Segunda Guerra Mundial, com o intuito desses pombos dirigirem mísseis, né, para atingirem inimigos, né? Olha só o ponto, né, que chegou a psicologia, né? No século XIX, no século XVIII, aquelas indagações da filosofia ganharam corpo também na fisiologia, mas ganharam um corpo definitivo, né, musculatura, só no século XX. Carl Rogers, ele vai ficar conhecido como o pai da terceira onda em psicologia, ou seja, a onda humanista, que vai fazer frente, né, tanto em relação à psicanálise freudiana e também ao behaviorismo de Skinner, né? E, aliás, ele sugere que nós não chamemos a pessoa de paciente, mas sim de cliente, né? Porque o indivíduo ele tem que ser ativo na tomada de decisão. Abraham Maslow, muito importante dentro da economia, ele vai criar a pirâmide de Maslow, né, que vai definir o seguinte, que o indivíduo ele tem necessidades, né, e a partir do momento que ele alcança uma necessidade, ele busca outra, e depois dessa ele busca outra. A primeira são as necessidades fisiológicas, comer, dormir, se hidratar. Depois disso, que o indivíduo ele consegue garantir disso, ele busca a segurança, ou seja, uma casa, roupa, medicamento. A partir daí, ele busca relacionamentos, amizade, e também estima e, posteriormente, realização pessoal. Apesar de ser um modelo muito antigo, é um modelo até hoje muito aplicado. Douglas Kenrick é um psicólogo evolucionista muito importante. Eu creio que há 10 anos atrás, ou menos que isso, fez uma revisão dessa pirâmide, aplicando aqui os princípios evolucionistas. Em 57, o meu psicólogo social favorito, chamado Leon Festinger, influenciou muito a minha carreira. Eu decidi fazer doutorado, né, em razão da teoria da dissonância cognitiva. Quando eu compreendi esse conceito, eu achei maravilhoso, né? Essa teoria, ela diz que nós temos cognições, temos ideias, e a partir do momento que essas ideias são confrontadas, muitas vezes nós buscamos blindar essas ideias, né? Na época, ele vai estudar uma seita que dizia que o mundo estava prestes a acabar. Era uma seita que muito avessa à imprensa, a pessoas de fora, e, enfim, chegou o dia do mundo acabar, e qual foi a grande surpresa? O mundo não acabou, né? Nós estamos aqui, 2023, vivos, bem, e o que aconteceu? Mudou radicalmente a posição dessa seita. Eles se tornaram abertos à imprensa e mudaram o discurso. Disseram que, como eles oraram muito, né, eles se dedicaram muito, Deus resolveu salvar o mundo inteiro e não apenas os membros da crença, né? Perceba, não é muito coerente esse pensamento, né? Mas é uma tentativa de defender as próprias cognições, né? Ou seja, aqui, né, a primeira vez que eu ouvi esse conceito foi na academia, para explicar por que os indivíduos eles sustentam ideias pouco coerentes, mesmo quando um argumento muito mais lógico, né, se apresenta à sua frente. Ulrich Neisser enfim, vai dar continuidade à psicologia cognitiva. Aliás, o cognitivismo, né, aparece com Jean Piaget, mas o Neisser é considerado o real pai, né, da psicologia cognitiva. Aliás, na década de 80 em diante, nós vivemos aqui o que nós chamamos de revolução cognitiva, né? Muitos estudos são feitos na área,
inclusive estudos incipientes sobre inteligência artificial. Olha só, meus prezados, né? Quase 40 anos se passaram e hoje, né, a inteligência artificial representa literalmente um grande dilema para a humanidade, né? Em 2023, os bilionários, né, do Vale do Silício fizeram um pacto, né? É hora de brecar esse desenvolvimento para nós definirmos aqui quais são os riscos aqui envolvidos. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o modelo de. Tenho sempre dificuldade de falar o nome desse autor, chama Bronfenbrenner, né? Bronfenbrenner, ele desenvolve um modelo que nós chamamos de bioecológico, que parte da ideia de que nós, como seres biológicos, né, nós sofremos também influências ecológicas, né? E aqui ele vai utilizar a parábola, né, a metáfora da boneca russa, né, que nós chamamos de matrioscas, né, uma boneca dentro de outra boneca, dentro de outra boneca, e aqui ele fala do conceito do micro, do meso, do exo e do macro. Então, né, todos nós estamos em um macrosistema, ou seja, onde nós temos a cultura, que vai definir o que Emile Durkheim vai entender como imaginário coletivo, né, as ideias, os valores, as percepções. Esse macrosistema vai ter em seu bojo um exossistema, incluindo aqui as instituições, a escola, a polícia, os bombeiros, as universidades e o Estado. Esse exossistema vai ter um sistema menor dentro do seu bojo, que nós entendemos como mesossistema. Entra aqui, por exemplo, a família, os nossos vizinhos, as associações de saúde, e dentro desse bojo, um microsistema, ou seja, uma unidade ainda menor, igreja, família, escola, e nós, como indivíduos, somos influenciados por todos esses sistemas, tanto pela cultura maior, como também pelo Estado, né, como também pela família, como também pelas outras instituições, né, a escola, a igreja, né, instituições mais próximas, ou seja, nós, né, acabamos por ser fruto do nosso meio, uma leitura muito parecida com o que Rousseau fazia na sua época, mas, né, essa leitura vai muito além, né, fala, não, existem muitos sistemas, né, e cada um deles vai influenciar em maior ou menor medida a formação do sujeito. Então aqui nós podemos falar primeiramente do contexto, que é o eixo onde o indivíduo ele está envolvido, assim como o tempo, ou seja, o momento aqui atemporal ao qual ele está envolvido. Todo o contexto e todo o tempo involucra o quê? Uma pessoa, né, que são os indivíduos, né? E as pessoas, por sua vez, dão consonância aos processos, né? Por meio das atividades, nem, né, como eu bem disse, pelos papéis que os indivíduos exercem, né? Ou seja, o indivíduo ele é pai, ele é filho, ou seja, cada processo ele vai desempenhar um tipo de papel. Então, essa teoria do Bronfenbrenner, ela vai defender que o indivíduo ele nasce, e a partir do momento que ele nasce, ele já está inserido em cada um desses 4 sistemas: macrosistema, exossistema, mesossistema e microsistema. E enquanto pessoa, ele vai estar em um contexto, vivendo em um determinado tempo, passando por diferentes processos, né? E isso, né, leva à aprendizagem, e essa aprendizagem vai se relacionar com as inter-relações que ele tem para com ele mesmo e para com o ambiente à sua volta. Então, em suma, já nos aproximando aqui do final, essa teoria, evidentemente, ela não... nós falamos de várias teorias, né? Mas essa é uma teoria muito interessante porque ela traz elementos tanto do behaviorismo, elementos que vão se coadunar com alguma forma com a psicanálise freudiana, também elementos cognitivos, né? Ou seja,
As teorias contemporâneas, elas trazem muito disso, né, elas conseguem trazer para o seu bojo elementos de outras teorias, né, de outros campos, né, e em verdade, a teoria, né, como eu já disse até na aula anterior, ela não é a realidade em si, mas ela é uma simplificação da realidade, né, ou seja, nenhuma teoria por si só, em sentido estricto, dá conta de descrever a realidade em toda a sua totalidade, né? Por isso que em psicologia nós temos tantas correntes, né? A minha área, por exemplo, principal é a psicologia social. A psicologia social, por exemplo, ela trabalha com 5 grandes teorias que saem da psicologia. A primeira é a teoria dos papéis, que vai entender que nós somos conformistas, né, em relação aos terceiros e aos papéis que nós ocupamos. Ou seja, se o outro tem expectativa que eu vou responder de uma determinada forma com o pai, assim o farei. A partir daí, nós temos o interacionismo simbólico, né, que vai entender que cada agente, nas suas ações cotidianas, acaba por mudar o seu papel e também as expectativas dos outros. Daqui a gente pode chamar a atenção para a teoria do reforço, né, que é aqui o behaviorismo que nós destacamos, que vai entender que os nossos comportamentos, assim como a nosso mentalismo, ele se dá pelas pressões que nós temos, né, ou seja, reforço e estímulo, que vai se coadunar com a teoria cognitiva, que vai entender que nós formamos ideias e essas ideias viram filtros da nossa realidade. E mais contemporaneamente, né, poucos psicólogos brasileiros, inclusive, trabalham com isso, nós temos a psicologia evolucionista, que vai entender que nós somos frutos de processo da seleção natural e sexual que nos legaram tendências filogenéticas que se reverberam na forma de comportamentos contemporâneos. Prezados, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu estou visualizando aqui no fórum, perdão, no nosso chat, e não identifiquei nenhuma pergunta, mas se quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário, esse é o momento, né? Reforço a importância desse momento. Esse é o momento dos senhores. Bom, perfeito. Como não houve questionamentos, enfim, nem apontamentos, eu vou me despedindo por aqui. Reforço que foi um grande prazer estar com os senhores ao longo desse encontro. Nós nos vemos em breve no próximo encontro, já referente à fase 2, né? Ou seja, esse primeiro e segundo encontro fecham a fase 1. Prezados, desejo a todos excelentes estudos e até a próxima. Tchau, tchau, senhores. Muito obrigado pela atenção.